Olá, turma! Vamos à explicação da atividade 1 da 12ª semana. Essa atividade 1 é uma fundamentação que tem como tema Europa, diversidade e integração. Você vai observar as imagens abaixo e vai responder o que se pede. Essa imagem serve como um ponto de introdução à nossa fundamentação. 1A. Você sabe em quais países europeus se localizam alguns desses pontos turísticos? Se sim, escolha uma das localidades mostradas na imagem, cite o nome do ponto turístico correspondente e o nome do país que ele se localiza. Então, você observou na imagem anterior os pontos turísticos. Se você conhece algum daqueles pontos turísticos, você vai citar o nome desse ponto turístico e o nome do país onde ele se localiza. Questão 1B. Você já fez uma viagem para algum país europeu ou tem interesse de conhecer algum país do continente europeu? Qual ou quais? Então, se você já fez uma viagem para a Europa, você vai citar o nome do país no qual você conheceu. Ou se você não fez a viagem para a Europa, você vai dizer qual país ou quais os países que você tem interesse em conhecer. 2A. Definição das palavras-chave no dicionário Webster 1828. Bem, para essa nossa fundamentação sobre a Europa, eu escolhi 3 palavrinhas-chave. Povo, que significa, segundo o dicionário Webster 1828, significa pessoas, uma classe particular, uma parte de uma nação ou comunidade, como pessoas do campo. A segunda palavrinha-chave é união, até porque nós iremos estudar que no continente europeu existe um bloco chamado União Europeia. Então, eu escolhi a união porque está dentro do contexto sobre a Europa. União, o estado de ser unidade. A unidade pode constituir em uma substância simples ou ser existente, como a lama, mas geralmente consiste em uma junção estreita de partículas ou partes. A unidade é uma coisa indivisa. A terceira palavra-chave é moeda. Significado, segundo o dicionário Webster da palavra moeda, é aquilo que está em circulação, ou em circulação como meio de comércio. A palavra pode ser aplicada a moedas ou notas emitidas por autoridade. É frequentemente aplicado às notas bancárias e às notas emitidas pelo governo. Então, essas são as 3 palavrinhas-chave da nossa fundamentação sobre a Europa: povo, união e moeda. E eu escolhi a moeda porque a Europa, alguns países europeus, eles unificaram a sua moeda. Eles têm uma moeda só, que é chamada de euro, que ao longo das nossas aulas nós iremos aprender. 2B. Agora é sua vez. Você vai pegar as 3 palavrinhas-chave do nosso assunto sobre a Europa, que é povo, união e moeda, e você vai fazer a sua própria definição. 3. Muito bem. Para a nossa próxima etapa de investigação, siga as orientações abaixo. 3A diz o seguinte: leia os seguintes textos bíblicos e transcreva para a sua folha pautada os versículos abaixo. Nós temos 3 referências bíblicas para a nossa fundamentação sobre a Europa. O primeiro está lá em Filipenses 2:2. O segundo versículo está em 1 Coríntios 1:10. E o terceiro versículo está em Salmo 133:1. Uma coisa muito importante: toda a nossa fundamentação no início das atividades segue uma orientação, que essa fundamentação ela deverá ser feita numa folha pautada e depois tirado foto e enviada para a prof. Então, você vai pesquisar esses 3 versículos e vai transcrever para a sua folha pautada, tirar foto e enviar para a prof. Questão 4. Conforme nossa pesquisa, agora passaremos para a etapa chamada de quê? De raciocinar, de registrar aquilo que aprendemos.
4A. De acordo com as definições das palavras-chave, vamos lembrar as nossas palavras-chave? Povo, união e moeda. E os versículos-chave, escolha 4 princípios de governo e associe ao nosso assunto. Então, você vai pegar as palavrinhas-chave da nossa fundamentação e os versículos e você vai associar a 4 princípios de governo que nós conhecemos. Os nossos princípios são soberania, caráter, aliança, semear e colher, mordomia, autogoverno e individualidade. Escolha 4 desses princípios e explique associando sempre ao assunto que comentamos anteriormente. Quinta questão. Para finalizar nossa fundamentação, segue abaixo o nosso texto de ampliação para aprofundar nosso conhecimento a respeito do continente europeu e transcreva para sua folha pautada. Então, esse texto você vai apenas transcrever para a sua folha pautada. Também vai tirar foto e enviar para a professora. O texto ele fala o seguinte: nesse capítulo, vamos estudar a Europa em conjunto, seus aspectos físicos e humanos, e os países que a compõem. No conjunto de terras chamadas Velho Mundo, a Europa, do ponto de vista físico e geológico, é apenas uma península da Ásia. Do ponto de vista histórico-social, no entanto, a Europa é um continente, pois ao longo dos séculos desenvolveu uma cultura que diferencia da Ásia. Nós temos aí o princípio de união. Agora, vamos para a atividade 2 da 12ª semana. Ela já começa ali no tópico 6. Vamos à nossa atividade? 6A. Como se chama a grande massa continental que interliga o continente europeu e asiático? Então, a união entre o continente europeu e asiático, na sua forma, no seu aspecto físico, tem um nome. Qual o nome dessa grande massa que engloba tanto o continente europeu quanto o asiático? Conforme a leitura do nosso livro, do nosso capítulo, você vai perceber, ali na página 82 do nosso livro, que ele dá um nome para essa massa continental que interliga o continente europeu e asiático. 6B. Marque com X a resposta correta da seguinte pergunta: quais os nomes dos 4 limites naturais que separam a Europa e a Ásia? Nós temos ali 3 alternativas: Monte Sinai, Montes Urais, Mar Negro e a Cordilheira do Cáucaso. Segunda alternativa: Montes Urais, os mares Negro e Cáspio e a Cordilheira dos Andes. Terceira alternativa: Cordilheira do Cáucaso, mares Negro e Cáspio e os Montes Urais. Só lembrando, para você responder essas questões, dali da atividade 2, você deverá fazer a leitura da página 82 do nosso livro de Geografia. 6C. A Europa foi um centro de movimentos importantes, com desdobramentos em todo o mundo, ou seja, teve alguns movimentos que ocorreram no continente europeu que influenciaram o resto do mundo. Cite 2 desses movimentos. Então, ao longo da história da Europa, a gente vai perceber que houve acontecimentos que marcaram não somente a Europa, mas o mundo. E aí, você irá também retornar à leitura para a página 82 do nosso livro e vai verificar alguns desses movimentos que ocorreram na Europa e que influenciaram o mundo todo.